Nessa videoaula, você vai aprender como adicionar um usuário no WordPress utilizando a ferramenta phpMyAdmin. Vamos começar acessando o nosso WordPress, que é um site teste, e vamos verificar os usuários que temos no momento. Como você pode ver, eu tenho apenas o usuário setor 9 que eu estou logado. O meu objetivo, então, é adicionar um novo usuário, porém, eu vou adicionar esse usuário não pela opção do painel, e sim pela ferramenta phpMyAdmin. Bem, a ferramenta phpMyAdmin é um administrador de banco de dados. Ela está geralmente disponível na sua hospedagem WordPress. Essa ferramenta possibilita a manipulação do banco do site. O primeiro passo, claro, é você identificar aí como acessar a sua ferramenta phpMyAdmin. Caso necessário, você pode entrar em contato com a hospedagem e perguntar a eles como fazer esse acesso. Uma vez dentro da ferramenta, do lado esquerdo vão aparecer todos os bancos de dados da sua hospedagem e do lado direito as tabelas desse banco de dados. Repare que eu selecionei aqui o banco de dados correspondente ao site onde eu quero inserir o meu novo usuário. Esse usuário será um usuário administrador. Existem duas tabelas que nós precisamos preencher. A primeira tabela é o WP Users e a segunda tabela é WP User Meta. Repare que o prefixo da minha tabela não necessariamente será WP. Nesse caso, é WPDN. O prefixo varia de acordo com a sua instalação do banco de dados ou do WordPress, ok? Vamos começar então clicando em WP Users. E depois, aqui em cima na parte superior da ferramenta, nós vamos clicar em Inserir. Você terá que preencher os campos da tabela WP Users para inserir o seu novo usuário. Vamos começar inserindo um ID. Esse ID precisa ser um número único, e é bom que você não se esqueça desse número, nós vamos precisar dele posteriormente. Depois, nós vamos inserir um login, e depois uma senha. Lembre-se de utilizar sempre ponto, asterisco e, se possível, letra maiúscula e minúscula, além de números. Ok? Depois que você colocar a sua senha, é fundamental que você selecione aqui na parte esquerda, em função, a opção MD5. Se você não marcar MD5, você não vai conseguir ter um password ou uma senha de hash, né, com criptografia do tipo MD5. Então, selecione essa opção para sua senha ficar criptografada no banco de dados. Selecione um User Nice Name, que será usado no painel do WordPress, né? Aqui em cima. Depois o e-mail, que deve ser único no cadastro do usuário. Caso ele tenha também um site, você pode estar inserindo aí. Marque também o dia de hoje, no momento que você está inserindo esse usuário, olha, nesse caso dia 5. Essa Activation Key você pode estar ignorando. Em User Status, mantenha como 0. E o Display Name, você pode pôr o nome que você quer que apareça na parte pública do site. Após, clique aqui em Executar para que seja inserido esse usuário. Se tudo correr bem, aqui em cima vai aparecer uma linha inserida. Com isso, então, nós concluímos a primeira etapa, que é criar um novo usuário. Ok? Além de criar o seu usuário, você terá que definir permissões e também um nível para esse usuário. Aqui no post dessa videoaula, do tutorial, eu coloco os links para você poder estudar os artigos do Codex aí do wordpress.org para ajudar você a entender. Então eu vou direto ao ponto. Eu vou adicionar agora uma permissão de usuário para esse nosso usuário. Essa permissão ela terá como objetivo a MetaKey Administrator, ok? Veja, é muito importante você notar que nesse momento o usuário já aparece no seu banco de dados, mas ele ainda não tem nenhuma função, nenhuma permissão foi atribuída a ele. Como que o usuário lida com as permissões e também os níveis de acesso de cada usuário? Não é através da tabela WP Users, e sim através da tabela WP User Meta. Meta nada mais é do que dado do dado. Metadado significa informação do dado. Então você tem um dado, que é um usuário, e tem informações desse usuário, por isso User Meta, ok? E aí você precisa inserir agora, lembrando, claro, sempre da ID do seu usuário, que nesse caso é 5, os metadados que competem aí às permissões. Vou começar clicando em inserir. E a seguir, olha, nós vamos preencher os 3 campos.
como eu já disse antes, o User ID vai ser 5, a Meta Key vai ser WP Capabilities, e nós vamos inserir essa chave aqui, olha, que corresponde à permissão de administrador. Se você precisa definir o usuário como não administrador, editor, etc., basta verificar aqui no sistema de permissões que eu coloquei o artigo que ensina as outras chaves que você pode criar. Mas é bem simples inserir um metadado. Preencheu esses 3 campos, ele já está inserido. Por fim, nós vamos adicionar um nível a esse usuário, que é o nível 10, ou seja, o nível máximo. Tá? Então, eu vou clicar novamente em inserir dentro da tabela WP User Meta. Vou definir novamente o ID do usuário como 5. A seguir, eu vou colocar o WP User Level como Meta Key e o valor vai ser 10 em MetaValue. Esses são os procedimentos que você tem que fazer para criar qualquer usuário no seu WordPress. Claro que dependendo do nível de permissão desse usuário, talvez você tenha que atribuir a ele uma função, um objetivo diferente, ok? Fique muito ligado a isso. Nem todos os usuários são administradores. Talvez o seu usuário seja editor, etc. Bem, o próximo passo é a gente testar o nosso usuário. Eu vou sair aqui do setor 9, que eu estou logado, e vou entrar com o Marco Floriano. Importante você lembrar da senha, senão você não consegue acessar. E aí nós acessamos com o usuário Marco Floriano, ok? Bem, durante todo o processo de inserção, aconteceu de propósito, um erro, né, muito comum quando a gente está trabalhando com esse tipo de inserção no banco de dados, que é copiar direto do tutorial as informações sem antes personalizar para o nosso banco. Então eu faço isso para chamar a atenção dos usuários. Olha, não funcionou. Eu tenho o cadastro do Marco Floriano, mas ele não é administrador. Isso aconteceu por quê? Porque lá no User Meta, na hora de inserir as minhas capabilities e o level, eu não coloquei o WPDN, que é o prefixo correto da tabela. Ao invés disso, eu simplesmente inseri o WP. Então vamos atualizar aqui, olha, WPDN, e também no user level eu vou colocar WPDN, para você ver aí, né, a importância de estar prestando atenção no prefixo da sua tabela no WordPress, senão as suas meta keys não vão funcionar. Aí agora sim, o Marco Floriano é administrador.